O IFIX não sai do lugar há 3 meses. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, tenta chegar ali na máxima histórica, mas nunca chega. O que está acontecendo? E o que será que falta para que os fundos imobiliários realmente embalem nesse segundo semestre? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Investe. E hoje a gente vai falar do IFIX. A gente já fez um vídeo há alguns meses atrás, na verdade fizemos 2 ali entre junho e julho, falando sobre a questão do IFIX, o comportamento dele, que ele estava numa maré positiva, depois deu uma refreada. Esse vídeo nada mais é do que talvez uma continuação, talvez mostrar o que mudou, o que não mudou, como é que está a situação do IFIX hoje e a minha opinião, extremamente pessoal, sobre por que ele está nesse reme-reme, que ele não sai do lugar há 3 meses. Então, vamos primeiro dar uma olhada no que eu estou falando em si. Aqui eu estou com o gráfico do IFIX e vocês podem ver aqui do gráfico de um ano para cá, né? Então, no finalzinho de outubro, ele estava ali na base de 3.000 pontos, chegou a cair ali perto da virada do ano, estava ali em 3.700, 3.800, alguma coisa parecida. Caiu um pouquinho ali até abril, a 2.720 aproximadamente. Depois ele engatou uma alta muito boa, praticamente linha reta, praticamente todos os dias, até que ali no finalzinho, na viradinha do semestre, ele estava em 3.100 aproximadamente. E basicamente não saiu mais daqui. Se a gente olhar aqui no gráfico diário, desde 15, 19 de junho, então na verdade ainda no finzinho do semestre passado, ele desde então vem rodando ali numa janela de mais ou menos 150 pontos, entre 3.100 e 3.250. Esse quadradinho azul aqui, esse retângulo azul, tem exatamente 150 pontos de altura, para mostrar que subiu um pouquinho. Se a gente olhar com muito otimismo, a gente consegue ver que mesmo dentro dessa janelinha ele tende a subir um pouquinho, mas se a gente olhar nas últimas semanas, ele está bem lateral aqui numa janela de 50 pontinhos e não passa da média, da máxima histórica, que foi de 3.253,76 pontos, que foi ali em 3 de janeiro de 2020. Então, na verdade, a gente está falando ali um pouquinho antes da pandemia, né? A gente está falando ali virada de 2019 para 2020, quando ele marcou a máxima histórica dele. E nunca mais chegou nesse valor. Parece que está cada vez mais perto, mas parece que não anda. E vejam que a gente está falando aqui de um universo onde a taxa Selic veio caindo. Aqui em junho foi a última vez que bateu a 13,75. Aí, em 2 de agosto, que é essa segunda marquinha, a gente caiu para 13,25 e em 2021, né, de setembro, agora caiu para 12,75. E a gente, muitas vezes, a gente trabalha com uma lógica de que, na média, momentos de queda da Selic são positivos para os fundos imobiliários e momentos de alta da Selic são negativos para os fundos imobiliários. Então, por que o IFIX não anda? Eu acho que a gente tem 2 fatores aqui que a gente precisa considerar de uma maneira mais específica. Em primeiro lugar, hoje, diferente de outros momentos no passado, onde a gente teve queda da taxa Selic, hoje a gente tem um IFIX que é extremamente dominado pelos fundos de recebíveis, certo? Esse é um ponto que a gente precisa considerar. O que muda numa composição do IFIX que era estritamente tijolo ou prioritariamente tijolo até pouco tempo atrás, e hoje, quando a gente tem mais de 40% dele
sendo dominado por fundos de recebíveis, sem contar aqueles híbridos que ainda tem alguma coisa de recebível ali dentro, etc. Mas oficialmente, como recebíveis, são ali 40%. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que considerar. E se a gente olhar isso, a gente começa a entender um pouco como essa composição de segmentos influencia, certo? Se a gente olhar aqui esse gráfico, esse aqui foi um gráficozinho que eu fiz com os fundos do IFIX. Acho que eu posso até jogar. Boa. Os fundos do IFIX, hoje os 109 fundos que fazem parte do IFIX, aonde? Aqui no eixo X, né? Aqui está pelo tamanho dele, pelo patrimônio líquido. Então, quanto mais à sua direita, né? Quanto mais para lá ele tiver, maior é o fundo. Logo, maior é o peso que o movimento dele tem no IFIX. Então, se ele subir muito, ele puxa muito o IFIX. Se ele cair, ele puxa o IFIX para baixo. Quanto mais para sua esquerda, né, para cá, ele tiver... Não, perdão, para lá. Né? Quanto mais para lá ele tiver, menor é o fundo. Então, movimentos dele tendem a não gerar um impacto tão grande. Então, vamos dar uma explorada aqui. E, claro, no eixo Y, no eixo vertical, está o PVP, que é a relação entre preço sobre valor patrimonial. Se o fundo tiver muito abaixo dessa linha pontilhadinha, quer dizer que ele está negociando com razoável desconto sobre o valor patrimonial. Se ele estiver negociando acima dessa linha, ele está negociando com ágio, ele está negociando acima do seu valor patrimonial. Certo? Então, se a gente botar o mouse aqui em qualquer um, a gente vê qual é o valor de mercado em milhões, qual é o valor patrimonial e quanto ele está negociando com desconto ou ágio. Se a gente olhar, a gente vê que muitos fundos imobiliários ainda negociam com ágio ali, né? 5%, 10%, né? 0,9% quer dizer que está negociando com 10% de deságio. Se a gente der uma passeada aqui, os fundos de recebíveis, por exemplo, observem como vários aqui hoje negociam com deságio. A gente já teve cenários onde os fundos de recebíveis negociavam com bastante ágio. Hoje a gente tem a maioria deles negociando com deságio. Se a gente tirar uma média deles, na verdade, hoje os fundos de recebíveis estão negociando com uma média ali de 8% de desconto aproximadamente, né? Tá ali um PVP médio de 0,92, um pouquinho mais, um pouquinho menos, claro, flutua dia a dia, etc. Mas essa é a base. Se a gente olhar os fundos de logística, estão negociando já com menos desconto. A gente está negociando ali com 0,94 de PVP. Então, a gente vê que já tem aqui, vamos dizer, arredondando os números aqui, uma metade negociando, inclusive, com ágil, certo? Inclusive os fundos maiores, falando de BTLG, XPlog e HGLG. Lembre-se, quanto mais para lá tiver, maior é o peso que esse ativo tem no IFIX. Fundos híbridos é sempre mais difícil da gente olhar naturalmente, porque são fundos híbridos, então mistura um monte de coisa com um monte de coisa, então não dá para comparar muito. Vale aqui a informação de que aqui está o fundo com maior deságio, o fundo que está mais rebaixado perante seu valor patrimonial, que é o Tordia, com 0,17. Entre os fundos de shopping, a gente vê, são apenas 5 fundos hoje, né? Todos ali rodando próximo, né? Todos bem próximos ao seu valor patrimonial. Tanto é que a média está exatamente dando 1,00. Todos ali um pouquinho de deságio, um pouquinho de ágio, mas todo mundo negociando no PVP. Tanto é que é o único segmento hoje que está negociando ao par, que está negociando no seu valor patrimonial. Todos os outros segmentos ainda negociam com deságio. Se a gente olhar os FOFs, basicamente todos eles negociando com desconto ainda. O único aqui, o JSFA, que está negociando no par, está negociando cravado. Fora isso, todo mundo com desconto, até de mais de 10%, como RBFF, perdão, o MORI, o BLMR. Fundos de laje é hoje o segmento
com maior desconto quando a gente tira a média, só tem um fundo negociando com ágio, que é o PVBI, e a gente tem fundos negociando com até praticamente 70% de deságio, como o XPPR. A gente até fez vídeo aqui mostrando, né, uma conversa com gestão e com cotistas insatisfeitos com a gestão, etc. RECT também com muito problema de alavancagem, negociando ali a metade do seu valor patrimonial. Claro, tem fundos com situação que não estão com problemas de alavancagem, como TEP, RCRB, Vino, etc. E o único que negocia com prêmio é o PVBI. Se a gente tirar a média, esse segmento está negociando com mais de 25% de desconto sobre o valor patrimonial. Se a gente olhar aqui o agro, são apenas 3 fundos, é difícil a gente falar de qualquer comportamento, mas também na média está negociando com desconto. E daí vem a questão, e o que o fato de ser basicamente fundo de recebíveis impacta? Impacta o seguinte: fundos de recebíveis, a grande maioria deles é ligado ou ao CDI ou ligado ao IPCA. Tem um pouquinho de GPM? Tem, mas o grossão é CDI e IPCA. E quando a gente olha isso, a tendência que a gente está vivendo hoje é de queda no CDI e queda no IPCA. Isso não é novidade. A gente tem o IPCA caindo, a gente tem o CDI caindo, né? A Selic está caindo. Então, é importante a gente entender que hoje o impacto da queda da Selic não é tão grande, não é tão imediato nos fundos imobiliários, em primeiro lugar por esse motivo. Hoje você tem vários fundos que têm, na verdade, uma correlação positiva com esses indicadores. KNCR. KNCR é 100% CDI. Se a Selic sobe, isso, em teoria, é bom para a distribuição de rendimentos do KNCR, por exemplo, porque ele vai passar a distribuir mais. Então, hoje, quando a gente tem aí 41% do IFIX em recebíveis, a gente precisa entender que uma das coisas que a gente tem é essa, não é mais essa correlação negativa tão explícita como era lá atrás, quando os fundos eram de tijolo, onde os rendimentos dos fundos não tinham ligação direta com a Selic. E qualquer repasse inflacionário era muito mais alongado, era muito mais atrasado. Hoje, o rendimento de um fundo atrelado à inflação é mais rápido. 2, 3 meses de deflação já começa a impactar os resultados. Então, com 40% do IFIX num momento menos positivo, digamos assim, tende a dar uma refreada, tende a dar uma segurada no IFIX. E existe um segundo fator, a maturidade do nosso mercado. Sim, como diz a música, a passos de formiga e sem vontade, mas o nosso mercado ele vai ano a ano amadurecendo. A gente tem cada vez mais investidores profissionais atuando nesse mercado, a gente tem cada vez mais grandes investidores atuando nesse mercado, a gente tem cada vez mais investidores estrangeiros investindo nesse mercado. Ainda é um mercado extremamente dominado pela pessoa física, mas cada vez mais esse dinheiro mais profissional tem entrado no mercado. E esse dinheiro profissional, ele não olha tanto quanto foi o Copom da semana passada, o Copom de ontem. Ele olha muito mais uma tendência, ele projeta cenários, ele tenta jogar enxergando lá na frente. Até pouco tempo atrás, 2015, 16, 17, a reunião do Copom era quarta-feira à noite. Quinta-feira de manhã, o mercado era todo reprecificado, no sentido de que se o Copom caía, a Selic, né, derrubava a Selic, era como se aquela notícia era absolutamente imprevisível, ou melhor, imprevista pelo mercado. O mercado não olhava a tendência. Por mais que meio que todo mundo soubesse que ia cair a Selic,
parecia que o mercado ainda não reagia. Ele só reagia quando a notícia era divulgada, quando se tornava um fato. Então, Copom caiu a Selic, fundos imobiliários no dia seguinte já abriam com fortes altas, ou ao longo dos primeiros dias já abriam com forte alta. Copom subiu a Selic na quarta noite. Quinta de manhã, era todo mundo para baixo. Como se o mercado não antevesse esse tipo de movimento. Hoje a gente tem um mercado muito mais maduro, que já olha para frente. Tanto é que, vejam, se a gente voltar lá para o gráfico do IFIX, a gente vai observar o seguinte. Vejam que de abril até junho, julho, né, o IFIX subiu pra caramba. A gente está falando de sair de 2.700 para 3.100. A gente está falando de 400 pontos. A gente está falando aqui de 15%, um pouco mais, um pouco menos. Sendo que a Selic não variou. A Selic em si, ela estava em 13,75 batida. Todas as reuniões do Copom, 13,75, 13,75, 13,75, 13,75. Sem novidades. Porém, o mercado já vinha precificando a queda da Selic. Esse é o ponto importante da gente entender. Já em abril, maio, já vinha se falando que a Selic ia cair, que ia fechar 2023 a um patamar menor. Alguns até falavam de um dígito, mas muita gente falando ali no 10, 11. E 2024 para abaixo de um dígito, talvez 10 cravado, coisas assim. Então o mercado já veio reprecificando. E por que o mercado não andou depois que a Selic começou a cair? Porque foram movimentos já previstos pelo mercado, onde o mercado já estava preparado para isso, já estava no preço. Esses grandes investidores, etc., o mercado inteiro já sabia, era só olhar as notícias que você já ia observar isso. Que sim, você tem essas. Já se sabia. Tanto é que se a gente olhar Deixa eu só trocar aqui minha tela. Se a gente olhar o relatório Focus, que nada mais é do que uma previsão do mercado, uma expectativa do mercado para os próximos anos, etc., ele está prevendo 2023 fechando com Selic a 11,75 há exatas 7 semanas. Ou seja, há 2 meses. Há 2 meses, o mercado já está dando Selic fechando o ano a 11,75. É uma certeza? Claro que não. É uma expectativa. Está até escrito aqui no próprio PDF, expectativa de mercado. E 2024 para 9%, também a expectativa do mercado há 7 semanas. Então, vejam que, para o dinheiro profissional, para os grandes investidores, não houve grandes notícias há 7 semanas. Há 7 semanas. Há 2 meses. Basicamente, há 2 reuniões do Copom. E, chegando perto de dezembro, o mercado, se continuar convergindo para 11,75, não vai ter grande mudança. Claro, quando a gente fala de fixa, a gente fala de média, a gente fala de comportamento, a gente fala de tendência. É óbvio que nesse período que o IFIX ficou de lado, né, ficou ali nesse reme-reme, tiveram fundos que, claro, tiveram excelentes performances e tiveram fundos que tiveram péssimas performances. É claro, o IFIX ele é uma média, e uma média ponderada, lembrem-se disso. Fundos grandes, quando se movimentam, tendem a fazer o IFIX se movimentar. Um fundo pequeno pode subir ou cair muito, que ele não vai pesar tanto assim no índice, certo? Então, esses são 2 fatores. O fato de que hoje o nosso mercado tem muito papel, tem muito fundo de papel, muito fundo de recebível. E o fato de que, para o dinheiro profissional, não está acontecendo muita coisa.
quando a gente olha em macro tendência, quando a gente olha o longo prazo. Mas assim como eu fiz no vídeo passado, quando a gente falou de alta do IFIX, etc., eu fiz o mesmo teste hoje, que era pegar cada fundo imobiliário e supor que ele chegasse ao seu valor patrimonial. Quer dizer que na maioria deles eles teriam subido até o seu valor patrimonial. Alguns teriam caído para chegar no seu valor patrimonial, aqueles poucos que estão com ágio. Para a gente tentar medir qual é o valor justo aqui, entre muitas aspas, do IFIX hoje. Ou seja, se todos os fundos imobiliários zerassem as suas diferenças para o seu valor patrimonial, para cima ou para baixo, a quanto estaria hoje o IFIX? E aí, se a gente voltar aqui no gráfico da cotação, eu deixei isso marcadinho para a gente poder ler melhor. Então, hoje o IFIX está 3.220, vamos arredondar. Então, ele 30 pontos, 34 pontos da máxima histórica. Porém, se a gente afastar aqui o zoom um pouquinho, em valor patrimonial, considerando o peso de cada ativo no IFIX, considerando o quão ele está com ágio ou deságio, o valor patrimonial hoje, o VP do IFIX, digamos assim, é de 3.470. Então, na verdade, teria aqui um ganho de mais ou menos 8% em relação ao IFIX atual. É uma certeza de que o IFIX vai chegar ao seu valor patrimonial esse ano ou ano que vem? Claro que não. A gente não tem como saber. O IFIX já negociou com ágio lá atrás, já negociou com deságio, já negociou com ágio, já negociou com deságio. A gente já viu esse mercado várias vezes. Mas, se a gente observar em relação ao valor patrimonial daquela live lá passada, o valor patrimonial do IFIX subiu uns 100 pontos, uns 3% aproximadamente. Ou seja, nas avaliações dos seus patrimônios, os fundos imobiliários já estão, né, acumulando, já estão incorporando essa Selic mais baixa, já estão incorporando essa nova realidade, o que tem uma tendência, né, de puxar para o valor patrimonial, o que, digamos, facilita, potencializa de conseguir romper aí o teto dessa máxima histórica do 3.253. Claro que, enquanto não tiver grandes mudanças na taxa de juros ou grandes mudanças não previstas, a gente não vai ver grandes movimentos. Diferente do que era lá atrás. Hoje o mercado projeta, ele enxerga. Enquanto essas projeções não mudarem, a gente vai ter ali pequenos movimentos para lá e para cá. O IFIX tem a vantagem de que ele tem uma tendência natural de subir, porque na própria metodologia de cálculo do IFIX, ele sempre supõe que os rendimentos dos fundos imobiliários da sua carteira são reinvestidos. Então, ainda que os fundos fiquem nos mesmos preços e simplesmente distribuindo seus rendimentos, o IFIX ele tende a ir subindo vagarosamente, mas ele já tem essa tendência natural de subir de maneira orgânica, vamos chamar assim, e está chegando cada vez mais perto da sua máxima. Ninguém tem como saber exatamente quando ela vai ser rompida, mas enquanto não tiver uma notícia que mude o mercado, vai ficar mais para frente. Se de repente o Copom fizer um movimento de taxa de juros muito forte, ou sinalizar, ou se o mercado começar a antecipar, a gente vai ter reprecificação. Enquanto o Copom estiver agindo dentro das expectativas, esse dinheiro profissional que hoje existe no mercado já contabilizou isso, já precificou isso, já absorveu essa informação. Tem que chegar informação nova no mercado. E agora eu quero saber de você. Você acha que o IFIX rompe a máxima ainda esse ano de 2023? Ou a gente deixa para comemorar isso em 2024? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Coloca aqui embaixo que eu quero saber muito a sua opinião. Se gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like que me ajuda muito a saber que você está gostando desse conteúdo. Se você acha que mais gente pode gostar, não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscreva aqui embaixo para ficar atento às próximas novidades. Tá bom? E se você quiser continuar a sua maratona de estudo sobre fundos imobiliários,
vou deixar mais 2 videozinhos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, pessoal? Espero que tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.